Como configurar as fases de projeto ou como fazer uma planta construir e demolir. Nós temos aqui uma planta no Revit e a gente pode ver que cada elemento, por exemplo, seleciona essa parede, na barra de propriedades a gente tem uma parte chamada Phasing, que diz quando que o elemento foi criado, em que fase ele foi criado e qual é a fase em que ele será demolido. Nós temos ainda, nas propriedades da nossa vista, essa mesma aba de Phasing, só dizendo em que fase nós estamos vendo nesta vista, e qual o filtro de fase. Esse filtro de fase serve para a gente colocar configurações de sobreposição. Por exemplo, quando a gente quer uma planta construir e demolir, as paredes existentes são azuis, as a demolir são amarelas e as construir são vermelhas. Nós fazemos essas configurações na aba Manage, painel Phasing, Phases. Nessa janela a gente tem as configurações de fases. Quais são as fases do nosso projeto, quais são os filtros de projeto que a gente pode ter e quais são as sobreposições de gráficos. Nas fases do projeto, eu vou combinar uma fase com a outra. Assim, todos os elementos que estão criados nesse projeto vão estar numa única fase, a existente. E vou renomear essa fase para levantamento. Podemos inserir uma nova fase em Insert. Vou inserir uma fase depois. E o nome dessa fase vai ser Reforma. Então, nós temos duas fases, de levantamento e reforma. Na sobreposição de gráficos, a gente vai configurar como vai aparecer cada status do nosso projeto, existente, demolir, novo e temporário. Configurando as achuras e linhas de superfície e as achuras e linhas de corte. Eu vou configurar apenas as informações de corte. No caso existente, eu vou pegar a achura. Ela vai ser visível. A cor vai ser azul. E o padrão vai ser sólido. Ok. Para demolir, a achura terá a sobreposição visível, com cor amarela, e a achura sólida. Para novo, vai ter o padrão visível, com cor vermelha, e achura sólida. As linhas, eu vou deixar as linhas sem sobreposição no existente. A demolir, vou deixar tracejado, e o novo eu vou deixar com uma linha mais grossa. Também temos o elemento temporário, que eu vou deixar com essa achura que temos, e uma linha tracejada. A última aba é o filtro de fases, que ele vai dizer cada elemento que a gente viu antes e configurou a sobreposição, novo, existente, demolir e temporário, se ele vai aparecer normalmente pela categoria, se ele vai aparecer com a sobreposição que nós configuramos, ou se ele não vai aparecer. No caso de uma planta construir e demolir, nós queremos que todas essas fases apareçam com sobreposição. Então, podemos criar um novo filtro de fase. Sempre com sobreposição. Fizemos essas configurações, vamos ver como elas se comportam no projeto. Então, temos aqui a nossa planta. E estamos na fase levantamento. Nós temos duas fases, a levantamento e reforma. Vou deixar uma planta baixa para levantamento. Vou duplicar essa planta. E mudar a fase dela para reforma. A gente vê que é o filtro de fase que nós temos, que é o Show All,
ele já mostra as paredes existentes, como em azul. O que é uma parede existente? É uma parede que foi criada numa fase anterior e vai ser demolida ou numa fase posterior ou não será demolida. No caso aqui, essa parede ela foi criada na fase levantamento e não será demolida. No nosso filtro de fase, a gente já vai deixar o nosso filtro construir e demolir, que nós criamos. E vamos fazer uma nova parede. Aba Arquitetura, painel Wall. Essa nova parede que nós criarmos será aqui. Ela será uma parede que está em vermelho, dizendo que ela foi construída ou criada na fase reforma e não será demolida. A janela não pode ficar nessa posição, então vou selecionar a janela e vou modificar as fases dela também. Então, ela foi criada na fase levantamento e ela será demolida na fase reforma. Nós temos, então, aqui a construção da parede e a demolição da janela. No caso de fazer uma nova janela, já agora nessa parede, escolhemos uma janela e colocamos na posição. Ele vai já configurar que ela foi criada na fase reforma e não será demolida. Vai ter que abrir ou demolir essa parede para ser criada a janela. Então, vimos a existente, a construir, a demolir e faltou o elemento temporário. Vou pegar uma parede, só para representar, e criar essa parede aqui. O que é um elemento temporário? O elemento temporário é que ele foi criado na fase em que estamos e será demolido na mesma fase. Criamos a planta de levantamento, criamos a planta a construir e demolir. Podemos criar agora, duplicar a vista, uma planta de como ficará o projeto executado. Então, essa planta aqui é de reforma, as fases, os filtros de fase, é mostrar completo. Aplicar. Ele mostrará o elemento completo. Faltou nossa porta. Colocar uma porta nessa parede e deletar o elemento temporário. Sempre que a gente fizer a mudança e ter certeza que essa porta ela foi criada e demolida nas fases que a gente quer, na nossa planta final de reforma, ela estará completa. Espero que tenha ajudado e até a próxima.